tava navegando na internet e aí eu vi que apareceu uns vídeos dos caras falando de autoajuda, uns coaches. Aí eu falei assim, vou assistir porque tô cansado de decepcionar a humanidade, quero evoluir minha consciência, então vou ver. Aí eu fui lá, abri o vídeo e o cara falou, você tem que se conhecer, você tem que encontrar a sua essência, você tem que encontrar suas origens. Aí eu entendi, então pra melhorar eu só preciso encontrar minhas origens, eu só preciso saber minha essência e encontrar as minhas origens. Então bora lá. Mas aí tu chega naquelas, minhas origens? Duas pessoas transando, assim, saber disso, lembrar disso, vai me fazer me entender melhor, evoluir minha consciência. Talvez eu tenha que ir mais fundo nas minhas origens, porque tá muito raso, então vamos tentar descobrir melhor. Eu não sei, minha família, meu sobrenome, eu não sei, vamos ter que descobrir. Aí eu fui pesquisando, igual um doido assim, vamos lá. Mas eu descobri que os meus sobrenomes são iguais ao de várias pessoas do Brasil, em toda parte. Eu falei assim, cara, não tem como eu saber quantas pessoas transaram pra eu conseguir chegar onde eu tô, entendes? Aí eu fui pegar, aí eu descobri uns sobrenomes meus que dava pra encontrar as pessoas de pelo menos há uns 150, 200 anos. 150, eu acho, anos atrás. Aí eu fui ver, fui pesquisar, eu fui lendo a história e descobri, cara, eu descobri que minha ancestralidade tá carregada de incestos. Foi isso que eu descobri. Eu descobri que teve muito incesto pra chegar onde meu nome chegou. Teve que ter muitos irmãos transando para conseguir chegar nisso, muito incesto. Existe um limite de incesto, existe uma média de incestos numa ordem familiar para que ela seja equilibrada. Existe uma média equilibrada, você não pode extrapolar. E pelo que eu pesquisei da história dos meus ancestrais de mais de 100 anos atrás, eles passaram bem longe dessa média, eles foram o Michael Jordan do incesto, eles marcaram mais incestas que todo mundo junto. Então, tá aí, cara. Tá aí explicado, porque, um exemplo, eu perguntei pra minha mãe, como é que era meu bisavô? Aí ela falou assim, seu bisavô era legal, ele tinha um passatempo. Aí eu falei, tá mãe, qual que é o passatempo do meu bisavô? Ela, ele pegava um algodão, molhava na gasolina, assim, igual você faz com molho shoyu. Você pega assim e passa no molho shoyu, só que ele passava algodão na gasolina. E aí ele ficava chupando a gasolina assim, apetitoso, isso aqui dava pra estar no Masterchef. Muito apetitoso. Aí eu falei, mãe, merda é essa? Que bosta, como assim? De onde ele tirou essa ideia ridícula? Por que ele achou que isso ia ser bom? Só me deixou mais preocupado. Eu acho que não foi tão bom pesquisar minhas origens, porque eu tô começando a perceber que talvez eu seja louco. E qual que é a lógica também de uma família há 150 anos atrás, 100 anos atrás, reproduzir por tantos incestos? Não faz o menor sentido, porque eu entenderia se fosse, sei lá, Adão e Eva, antigamente, não tem gente para se reproduzir, a gente faz o que dá aqui. Mas até onde eu sei, há um pouco mais de 100 anos atrás existiam pessoas de outras famílias, não precisava de tudo isso. O que me leva a acreditar que só teve um motivo para isso. Egoísmo. Eles olharam e falaram assim, cara, somos muito fodas, não queremos dividir nosso sangue com estrangeiros que sejam fora do nosso ciclo familiar. Então, o que é bom guardamos para nós, vamos reproduzir só entre nós. Mas pai, eu não quero. Cala a boca, vamos guardar isso aqui, vamos guardar essa honra aqui, ó. Vamos juntar entre nós. Só isso que pode me fazer acreditar. Mas que também a gente tem que pensar que, de certa forma, 500 anos pra cá, as pessoas são muito próximas umas das outras, então a gente tem que voltar mais. E nem daria pra eu pesquisar mais dos antigos, porque se eu for voltar pra minha família indo pra trás, vai ter uma hora que não vai ter mais registro. Não vai ter uma tabelinha assim, 500 anos atrás o cara escreveu o nome, escreveu os filhos e foi passando assim. Até porque 500 anos atrás os caras estavam metendo índio, deixando os filhos espalhados por toda parte. Porque foi isso que fizeram, né? Chegaram aqui no Brasil e falaram assim, cara, essa terra aqui é legal, vamos procriar. Chega nas Índias, vamos nos procriar aqui. Foi isso que fizeram, então eu já não faço a menor ideia de nada. Então eu tenho que ir mais atrás e mais a fundo. Porque a humanidade é toda composta de irmãos. Somos todos irmãos, me entende? Então temos que nosso ancestral em comum, o ancestral dos humanos e dos macacos. Eu vi que tem o Australopithecus, que era esse macaco aqui. Ele foi o primeiro, ele foi o que separou o humano do macaco, assim, ele foi o antes de nós, assim, ele foi o antecessor em comum. E o que ele fazia? Ele subia em árvore, fugia de tigres, jogava pedra uns nos outros, tacava bosta uns nos outros e é isso aí, não tinha nenhuma noção de inteligência e civilização. Era só um macaco que subia numa árvore e tacava bosta. Então, isso não é o suficiente, porque tá,
Eu entendo isso, eu entendi agora, mas eu não consigo entender quem eu sou assim, tipo... O coach Roberto falou, vê suas origens até encontrar ele. E eu aprendi até encontrar. Então eu tenho que ir além do que eu vejo. There's more than meets the eye. Ou seja, tem mais que os olhos podem ver no PTBR. Então vamos ter que ir além. Então vamos aos ancestrais dos australopithecus. E aparece o ancestral de todos os primatas, que é esse bichinho aqui. Que também eu nunca entendi por que ele é o ancestral de todos os primatas. Só teve um, ele era o diferentão. Todo mundo era de boa, assim, do nada, pum, aparece um bicho e só ele que tem as características de primatas. Os professores não me ensinaram isso, eles estavam ocupados ensinando um triângulo e eu não entendi nada de nenhuma das coisas, então não faz nenhum sentido. Qual que foi a diferença? Ele foi o primeiro que falou assim, olha gente, tá de boa aqui a vida de vocês, mas eu vou escalar a árvore, comer banana e ficar fazendo graça. Mas aí eu fui pegar os ancestrais dos primatas, que é o primeiro mamífero com placenta, que do nada ele virou e falou assim, tem uma placenta aqui, eu nasci especial, nasci com uma placenta aqui. E aí eu fui olhar e falei, cara, ele parece uma bosta de um esquilo. Um esquilo. Então tá, é por isso que eu sempre senti uma vibe esquisita dos esquilos, se você que me entende. Já sentiu que os esquilos são suspeitos demais, eles têm aquele olhar. Ao mesmo tempo que o esquilo demonstra uma inocência com aquela noz, na verdade ele parece um mafioso. Eu sempre acredito que quando ele pega aquelas nozes e vai para dentro do tronco de uma árvore, na verdade existe toda uma máfia lá de esquilos, eles estão monopolizando, tá tendo cassino, apostas, prostituição de esquilos, venda de esquilos para escravidão, deve ter uma coisa muito horrível no mundo dos esquilos que a gente não sabe. E agora, sabendo que somos todos parentes dos esquilos, começa a fazer sentido isso aí. Mas como eu já tava nesse barco de tentar descobrir a origem, falou, vamos afundar o barco aqui, a gente é igual o Titanic, a gente vai até o fim afundar todo mundo que vai junto. Então, eu vi o descendente de todos os mamíferos, o primeiro réptil com características de mamíferos, o primeiro réptil. Você vê que ele parece um hipopótamo com um rinoceronte. E ele não parece ser um bicho muito inteligente, assim, você não vê ele fazendo Olimpíada de Matemática, você vê que ele claramente comeria uma rocha, Você consegue separar os animais entre estúpidos e muito estúpidos com a categorização de ele comeria uma rocha achando que é comida? Se sim, ele entra nos estúpidos. E eu vejo que existem muitos humanos que ainda estão presos nessa categoria de comer rocha achando que é comida. Conheci vários, inclusive, durante toda a minha vida. Aí você vê aí, ó, Einstein, Isaac Newton, Elon Musk, todos os gênios da humanidade, J.K. Rowling, Felipe Neto, Lucas Neto, todos os gênios vieram desse bicho que claramente comeria uma rocha achando que é comida. Ou seja, é isso que é nossa origem. Estou entendendo melhor a nossa essência. Mas, como todo bom faminto diz, vamos até o fim do buraco, cavaremos até o fundo. Então, eu percebi que eu teria que ver quem é o primeiro terrestre. Quem foi o vacilão? O vacilão, porque resolveu pisar na terra. Aí encontrei esse bicho aqui, ó. Esse bicho aí foi o primeiro a sair da água e pisar na terra. Que nos mostra o primeiro arrogante da história, porque a água não estava boa o suficiente para ele. Tava todo mundo lá curtindo a água, liberdade total, você pode se locomover em todas as direções. Você tem respirador e elementos de água em toda parte. Você tá perfeito lá, mas ele fala assim, não é o suficiente para mim. Você já viu quando você tá em algum evento social, algum rolê, e tá lá todo mundo feliz, curtindo, e tem aquele cara que ele tá lá de braço cruzado, de cara feia pra todo mundo, não vai rir de nenhuma piadinha, não vai brincar com ninguém, não vai falar nada, vai ficar só de braço fechado. Por quê? O que ele está dizendo? O que ele está dizendo aqui nas linguagens corporais dele? Metaforando agora. O que ele está dizendo é, eu sou muito legal para este nível de rolê, vocês não são interessantes o suficiente para mim, eu sou muito maior que isso. Isso aqui não é o suficiente para me divertir, eu preciso de mais. E foi esse primeiro aquático, eu preciso de mais. Ele falou, essa sopa infinita não é boa o suficiente para mim, eu preciso me tornar o primeiro anfíbio do mundo. É isso que ele pensou, eu quero ser o primeiro anfíbio do mundo. E ele foi lá, igual o cara que pisou na lua, de forma arrogante, e foi lá e saiu da água, e estragou tudo. Você vê que a gente entende um pouco melhor a humanidade também, porque é isso que a humanidade também é. Vamos para algum lugar que não precisa da nossa existência para nos espalharmos e procriarmos vários de nós e tentarmos acreditar que assim dominamos esse lugar. Porque queremos espalhar-nos pelo universo inteiro. Porque não queremos encontrar alienígenas, queremos encontrar nós mesmos no outro lado do globo. Globo não, merda, da galáxia.
Estraguei a bosta toda. Vai ficar assim, eu não vou cortar. Aí o cara chega lá, põe uma bandeirinha na lua e fala, pronto, agora a bandeirinha é nossa. Coloquei a bandeirinha na lua. Grande bosta, tu colocou uma bandeira na lua. E daí a lua tá cagando pra sua bandeira. A lua agora fala assim, não, agora estamos registrados aqui. Não, é só a prova da arrogância humana. Então, é a mesma coisa do primeiro peixe, réptil, ou não sei o que era, que pisou na terra. Ele foi só um arrogante. Mas aí, eu ainda não estava satisfeito, tá? Eu já descobri que eu sou um arrogante, mas eu queria saber mais. Aí eu vi que o primeiro, eu não sei se é o primeiro, eu não sei, cara, apareceu o primeiro bicho, foi isso. Parece um tapete. Sim, parece a bosta de um tapete. E aí eu penso, então a origem nossa é um tapete? Agora nós entendemos todos aquela sensação sempre que somos pisados. Não é porque estamos sendo pisados, é porque nosso corpo foi feito para ser pisado. Nosso ego agora é pisado. Mas na verdade, antigamente éramos um tapete. E agora o nosso ego se tornou um tapete, entende? Então nós somos um tapete, vindo do tapete. Agora eu já entendi um pouco mais a essência da vida. Somos todos tapetes, somos todos feitos para sermos pisados. Aí eu já chego e tento ir atrás para descobrir mais, falar, ah, tá, onde veio a vida na Terra então, já que parei tão longe? Aí fala, ah, veio bactéria. Aí onde veio a bactéria? Ah, não, pode ter vindo de um meteoro do espaço, pode ter sido gases da água. Algum lugar veio a bosta da bactéria. Tá, então de onde veio tudo? Aí tudo chega e fala assim, ah não, isso aqui era tudo comprimido, um nada, é o Big Bang, ou então Deus, ou Big Bang, eu não sei. Sei lá, cara, fala, ah não, tudo era uma coisa só. Um é tudo e tudo é um. Budismo online, avance. Obrigado, Monja Coen. Namastê. Tá, então se tudo era tipo uma bola de sinuca, então se era uma bola de sinuca, alguém teve que pegar o taco e bater o taco e espalhar todas as bolas de sinuca por toda parte. Então a origem do universo era uma mesa de sinuca e alguém bateu o taco e espalhou as bolas por todo lado, é isso. Aí chega os ateus e falam assim, não, isso aí era energia que estava condensada, blá blá, explode. Cara, o ateu é a coisa mais arrogante do mundo. Como você pode, na sua cabeça minúscula de primata, que eu acabei de falar que veio de um bicho que comia pedra, vir me dizer que você entendeu exatamente o universo, a origem dele e como ele funciona? Uou, dá um prêmio Nobel pra esse gênio? Pode ser tudo e pode ser nada. Pra mim, o ateu e o cristão estão errados igualmente. Os dois têm a mesma porcentagem de chance de estar errado, assim como todas as religiões. Todo mundo tem a chance muito grande de estar errado. E só porque você fala que nada é real não quer dizer que nada seja. Só porque talvez a sua consciência seja muito pequena, muito medíocre para conseguir perceber isso. Então eu, olhando isso, assumi minha religião, que agora eu percebi a religião certa. É a forma de nunca estar errado. Eu nunca estou errado na minha religião está completamente certa sempre. Impossível de errar. A minha religião é, eu não sei de bosta nenhuma, tudo faz sentido ao mesmo tempo que nada faz, tudo é possível ao mesmo tempo que nada é, eu não sei bosta nenhuma, eu só sei isso. Essa é a minha prova que eu tô errado agora. Tudo pode ser tudo e nada pode ser nada. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Aí eu deitei na cama, depois de longos minutos pesquisando no Google origem, e não encontrei nada. Aí eu comecei a pensar, talvez eu seja nada, talvez nada é a minha origem. Talvez minha essência seja nenhuma, não tenha nenhuma, eu seja nada. Então foi aí que, de repente, eu olhei pro teto e disse, talvez eu seja nada. E aí eu deitei a cabeça no travesseiro e nunca tive uma noite tão boa em toda a minha vida. Eu dormi muito bem, chega da minha responsabilidade de ser alguma coisa, eu não sou nada. Que tranquilo, eu dormi tão bem, dormi umas 10 horas seguidas, acordei cheio de energia e feliz. Então essa é a conclusão, nenhuma